Aê, tá bonito demais. Ele mostra que tá parecendo um trem bonito aqui atrás. Aí galera, vou começar mais um programa Fumaça News, muito especial hoje. Um convidado especial que vai contar aí um monte de história aí de um personagem muito famoso da nossa cidade. Lógico que o pessoal aí que tem apenas 30 anos de idade ou menos não conhecer esse grande personagem. Mas as pessoas que têm acima de 40 anos recordam aí muito desse personagem que foi muito conhecido na nossa cidade. Estou falando do nosso dentista famoso da época, Tililiu. Todo mundo que tem essa idade deve conhecer e lembrar que era um figuraça, um caboclo que eu falo de vez em quando que é um personagem folclórico de Estrada Feliz. Um cara que se vestia dia e noite de branco, né, como se fosse médico, ele era dentista, mas andava dia e noite na beca branquinha, sempre com relógio daqueles de altas marcas, né, Cartier, legítimo, natural, né, Omega, né, ou Ômega, né, que o pessoal fala Omega, mas é Ômega, né, esses relógios caríssimos, tudo de ouro, cordão de ouro. O cara era uma figurinha. Aliás, uma das adorações dele era ouro, né? E o cara dirigia só carrão, né, coisa que nenhum milionário tinha, né, aqueles carrão dramático, aqueles carros que gastavam quase 600 km por litro de gasolina, né? O cara era uma figura. Deixava o pessoal com a boca aberta, ia bater papo, ia fazer vergonha. O cara era uma figura mesmo. Nosso personagem de hoje, esse Tililiu, tem inúmeras histórias. E eu trouxe um convidado muito especial para contá-las, né? Que é o grande Fumacinha, né, Fumacinha? Conta as histórias aí do nosso Tililiu. Falou, Fumacinha. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite do Fumacinha nos fez para vir aqui contar essas histórias. E agradecer ao GRTV e toda a equipe. Meu muito obrigado pelo convite aí para estarmos aqui. E contar a história desse personagem folclórico de Estrada Feliz, Tililiu, para mim é muita honra, que eu conheci pessoalmente, fui amigo dele, tive a honra de fazer até algumas vergonhas, né? Alguns negócios com o Tililiu. Então, para mim, eu estou extremamente honrado de contar a história dele. São tantas histórias, inúmeras histórias, né, que até fica difícil de saber qual delas que eu vou começar. Para quem não conhece esse personagem, algumas histórias que eu vou contar aqui pode parecer surreal, pode parecer fantasiosa, pode parecer mentira, mas não é. É porque realmente o personagem era um personagem de arrepiar cabelo, de tão fantástico que era, né? E uma das histórias do Tililiu, né, são inúmeras. Eu quando comecei a contar, eu disse que ele adorava ouro, né? Andava de relógio, cordão de ouro dia e noite, né? De branco. Não é ocasiões especiais, era dia e noite ele andava assim. Então, por adorar ouro, tem uma história dele que ele resolve, um cidadão sabendo desse gosto especial do Tililiu por ouro, que ele mexia com lavra, né, de caulinha, essas coisas, mica, e ele resolveu marcar um golpe para cima do Tililiu, né? Que esse personagem chama Duarte, o pessoal antigo deve conhecer aqui em Estrada Feliz, que é pai do saudoso também, dono do ex-posto ali, Shell, né, que é pai do Zique, do Goinho, que é como é que ele chamava? É pai dele, é avô do Zique, avô do Goinho, avô da Zacarias, é chamado Duarte, né. E ele era um cara que gostava de aprontar, né, esse tal de Duarte, né. Um belo dia, ele resolve aplicar um golpe no Tililiu. Aí ele chega lá no estabelecimento do Tililiu, né? E chega lá e fala com ele assim: olha, Tililiu, eu estava mexendo lá com mica, caulinho, tal, lá, numa dessas atividades dele, e eu achei essa pedra aqui. Você dá uma olhada para ver o que era isso, porque Tililiu, a hora que ele soltou aquela pedra em cima da mesa, né, cheio de terra, tá, embrulhado num monte de papel, né? O Tililiu cresceu o olhão, falou: nossa senhora, né? Aí o Duarte, dá uma olhada, Tililiu. Aí o Tililiu pegou aquela lupazinha, né? Deu uma olhada e tal. Ué, Duarte, você achou isso? Eu achei. Você quer vender isso? O Tililiu cresceu o olho.
mexo com isso, né, rapaz? Eu mexo enquanto ramo, não tinha nada disso. Né? Ele falou, quanto você dá nisso aí? O tio falou, dou uns 300 cruzeiros, né? Cruzeiro, mirré, chamava aquele dinheiro, né? Aí o Duarte falou, pra mim não tem problema não, tá feito. Menino, o Duarte pegou a mão na grana e se mandou, né? E o Tiriliu foi em casa, foi lá na casa dele, que era junto com o escritório, tomou um belo banho, vestiu aquela beca arrumada, né? E pegou o trem pro Rio de Janeiro. Antigamente só tinha trem, né? Pegou o trem pro Rio de Janeiro, pá. Chegou lá e ele tinha um cara que ele já comprava o ouro dele, esses relógios, esses trem, tudo, né? O ourives, que ele chama de ourives. Ele chegou lá no cara, na mesa do cara, e falou, olha, dá uma olhada, e soltou aquela pedra em cima da mesa. O homem olhou aquilo, pegou a lupazinha, olhou, pegou o ácido, né? Que eles testam o ouro, é assim. Só que o Tiriliu não sabia disso, né? Ele pegou um ácidozinho, né? Na hora que jogou o ácido, ele fez aquele fumaceiro. Branqueou aquilo tudo, o homem falou, rapaz, isso não é ouro não, isso é metal. Eu falei, não é possível, como achou isso lá? Eu falei, o que, rapaz, isso é metal, é solda, que é a solda amarela, né, sabe, de oficina. O cara falou, você tá brincando, mano? Pelo amor de Deus, o Tiriliu ficou bravo, desgraçado, pegou o trem de volta, voltou bravo aqui, né? Chegou lá no Grigório, lembrei o nome do filho do homem, é o Grigório, que é pai do Zico do homem. Chegou perto do Grigório, com aquele jeitão, Gregório, nós somos compadres, Grigório, mas aquele seu pai, olha o que seu pai fez comigo, rapaz. Fez eu perder viagem lá no Rio de Janeiro, gastar um dinheiro, rapaz. Cheguei lá, o homem falou que isso aí é metal. Falou, isso é uma solda amarela que tem ali na oficina, sabe? Bom, isso é uma solda amarela, rapaz, lá da oficina que o pai fez lá, rapaz, fez uma bola lá, fez isso aí, vendeu pra você, te viu com ouro, rapaz, tá louco? Aí, pô, rapaz, nós vamos acabar matando aquele seu pai, rapaz, lá nós ser compadre, ele fala estranho, né, eu te viu na figuraça. Aí o Grigório falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos partir esse negócio, né, entre eu e você, e esquece isso. Quando você ganhar, dei 300 mil reais, né, 300 cruzeiros, né, trem, mais a viagem, né? Eu vou te dar 200, então cabe essa história, entendeu? E vamos ficar por isso mesmo. Tipo, em nome da nossa amizade, né? Nós somos compadres, eu vou aceitar, entendeu? E aceitou os 200 cruzeiros, acabou essa história, encerrou essa história. Mas o nosso personagem, né, como eu disse, ele tem inúmeras histórias, inúmeras. E uma delas, né, que essa eu não posso atestar 100% que é verdade, porque, como eu disse, eu não entrevistei os personagens que faz parte dessa história para saber se isso é real. Mas reza, né, a lenda que lá ia Osmar Gomes, Tiriliu e Olavo da mecânica, num fusquinha caindo aos pedaços, né, como diz o outro, né, aquele fusquinha da década de 60, né, e estava uma blitz daquela terrível na estrada, pararam antes, né, e ficaram ali discutindo o que eles iam fazer, né. Olavo, muito inteligente, né, virou para o Tiriliu e falou, Tiriliu, é o seguinte, você pega e finge que você não vai entregar essa bolsa para nós, entendeu? Pegou as bolsas de documento, aquela pasta, entregou para o Tiriliu e falou, quando chegar perto dos guardas, ele pedir documento, nós vamos falar que está com você, e você não entrega não. Você dá uma de doido, entendeu? Não entrega não, segura a pasta e não entrega não. Aí combinaram assim, né? Chegaram na blitz, o cara, encosta aí, documento. Pô, rapaz, nós estamos levando esse rapaz aqui para internar ele no sanatório, que ele é doido, e ele segurou a pasta ali, ó, e não quer entregar de jeito nenhum. O guarda baixou o vidro, olhou lá dentro, Tiriliu com a perna torta, porque o Tiriliu tinha um problema na perna, que é uma outra história que depois eu conto, como é que ele adquiriu esse problema na perna, né? Que foi um salto que ele tentou dar de guarda-chuva, achando que dava certo fazer um paraquedas de guarda-chuva. Mas aí, ele com a perna dura, o guarda olhou, pô, a bolsa! Ele rosnou, né? Não tem bolsa não, rapaz. O guarda, bolsa aí, rapaz. Entrega o bolsa, não, o guarda olhou para ele e falou, vamos, pessoal, deixa o pessoal passar. Vai embora, vai, pelo amor de Deus. Ainda abriu o caminho ainda para eles ir embora mais depressa para internar o Tiriliu, né? E assim vai, o Tiriliu tem inúmeras histórias. Uma muito famosa dele, que essa eu atesto que é verdade, apesar, né, de parecer mentira, né? Essa história é verídica, é uma história do carnaval. Tinha um famoso café em pé aqui em Esperança, que é debaixo do Hotel Montanhês. O pessoal ia muito para ali, né? Tinha um personagem que é parente do Zé Leão,
Francisco Zé Leão, que era dono do bar, que é o Play, né? Então, o pessoal ia muito para lá, e o Tiririu constantemente, né? E era carnaval, o pessoal estava naquela euforia, aquela alegria toda, aquele negócio. Nós estamos falando isso de muitos anos atrás, né? Aí, o Tiririu, como sempre, nem no carnaval o cara não deixava de andar impecável, né? Branco, dos pés à cabeça, ouro. Ele chegou lá no bar, a galera resolveu fazer uma sacanagem com o Tiririu, né? Então, antigamente, não sei se vocês sabem, o lança-perfume não era proibido no Brasil, porque o Brasil tem umas coisas meio estranhas. Na época não era proibido, né? Além de ele ser um alucinógeno, se usava também, porque ele tinha uma cor assim, uma avermelhada, uma mancha, então se usava até você jogar nas pessoas, fazia aquela farra, e eles vieram e tiçaram no Tiririu, né? Pegaram aquele jogou nele, rapaz, ele olhou aquilo, rapaz, manchou a roupa tudo, né? O Tiririu olhou para um lado, olhou para o outro, falou nada não, né? E ele tinha, como eu disse, a perna dura e ele andava, tinha um barrigão, então a calça caía, né? Ele andava com a calça caindo, né? O Tiririu encostou na parede, né? Foi lá, enfiou a mão dentro da calça, normal, olhava para um, olhava para o outro, cagou na mão, entendeu? E foi na galera e começou a despedir da galera. Ó, pessoal, tchau, viu? Tô indo embora, tchau, tchau, tchau. Bateu a mão em todo mundo sujo de bosta, deu na canela. Rapaz, o pessoal começou a olhar para a roupa fora aqui, começou a gatingar. Aí que foram ver que o Tiririu tinha passado bosta nele. Se você ter uma ideia, que o personagem fantástico era o Tiririu. E tem muitas outras histórias aqui, né? Que eu vou tentar lembrar algumas aqui rapidamente de coar. Bom, Fumacinha, essas histórias muito boas do Tiririu, mas tem uma aqui que eu me recordo muito, que é uma história que ele, lá no famoso, né, Hotel Montanhense, que tinha o restaurante, né, que até hoje está lá, que hoje se chama Restaurante Central, né, o Bar Central, e que o Tiririu aprontou uma muito fantástica. Conta essa aí também, Fumacinha, do restaurante. Bom, essa história do restaurante, Fumacinha, é fantástica, viu? É o seguinte, o pessoal nessa época, sabe, a gente tem que voltar no tempo e tentar entender isso. É porque não tinha televisão, não tinha tudo isso, então o pessoal brincava muito, se usava, né? Se hoje um circo vem na cidade, não dá ninguém, naquela época lotava de gente, né? Você pega tourada, você lotava de gente, cinema, aquilo lotava de gente, não tinha. Então o pessoal fazia muitas brincadeiras, né? Talvez tempo, né? Então, eles estavam no restaurante, já era quase um costume de fazer isso, era apostar, né? Eles apostavam um monte de coisa. E também apostavam, a chegar ao cúmulo do absurdo de apostar, que aquele que tivesse o estango mais forte, né? Hoje, inclusive, tem alguns programas de reality show na televisão que fazem isso, né? Que é o cara comer determinadas coisas nojentas, e o cara que mais resistir ganha o programa e tal, né? Hoje tem isso na televisão. Isso se usava a fazer no interior, né? Particularmente. Então, chegou-se um dia que eles resolveram fazer esse tipo de brincadeira. Vamos fazer o seguinte: aquele que mais fizer coisa e conseguir comer, tá entendendo? Ganha a aposta, não precisa pagar nada, entendeu? Aí quem perder paga a despesa toda. Aí todo mundo começou a fazer palhaçada, né? Pegava fiado de cabelo, botava no comer, beleza, o outro cuspia, pá, comia, pá, beleza, foi embora, né? Chegou a vez do Tiririu, né? Tiririu fez uma coisa que é difícil da galera hoje acreditar que ele tinha coragem. Estou falando de um cara que era dentista famoso na cidade. O que ele fez? Chegou a vez do Tiririu, ele levou o dedinho na garganta, vomitou e meteu o colher e comeu. Ganhou disparado, né? O que vocês acham? Quem vai ter coragem de fazer uma coisa dessa? Somente o Tiririu. Então, pronto, ganhou a aposta, não pagou nada e a galera tem que pagar tudo. Mas isso era costume do Tiririu. Fazer isso aí, vomitar e comer de novo, até que não era muito difícil para ele, porque já tinha o costume de fazer uma outra, que é também fantástica. Ele ia nas festas, comia, enchia. O que ele fazia? Ele ia lá fora, ele fazia o que hoje as modelos fazem, né? Vomitava e voltava para comer mais. Dizia que comia bom, só que não passa, né? Então tá cheio, vomita, volta e come mais. O cara era uma figura, né? Que personagem fantástico. Ô, Fumacinha, tô vendo que realmente o Tiririu é fantástico, essa história dele. Tem uma também muito boa dele também, que é aquele dia que ele sempre ia passear no Rio de Janeiro, ficava lá, que era na casa do Mercino,
e que um belo dia ele resolveu comprar os caminhões. Como é que é essa história do Tiririu comprando os caminhões? Bom, essa história do Tiririu, das compras do caminhão, né, é fantástica também. O Tiririu, ele saía daqui, né, frequentava o Rio de Janeiro naquela década de 60 que quase ninguém viajava, né? O Tiririu era um cara que viajado, né, como os antigos diziam, né? E ele ia muito para o Rio de Janeiro, ficava lá em Copacabana, né, as melhores praias do Rio de Janeiro, mas com custo 0,800, né? Ele ficava nas costas de um cara muito famoso, que é o Gumercindo. Se você perguntar quem, eu não sei, os mais antigos da cidade sabem. É um cara que foi embora de Cidade Feliz, mas que é daqui, e que ficou milionário. Então o Tiririu ia lá bancar, né, de praia chique e tudo, com aquele monte de ouro. Hoje ele seria roubado lá no Rio de Janeiro, as coisas melhoraram. Ele ficava nas costas do Gumercindo dando uma de milionário naquelas praias lá, né, para baixo para cima, igual gente grande, né? E um belo dia, nessas andanças do Tiririu, ele passou em frente a uma empresa, estava aquele monte de caminhão no pátio, pneu vazio, lá parado, semi-nova, né? O Tiririu achou aquilo estranho, falou, rapaz, perguntou, falou, essa empresa parou de funcionar, as atividades, faliu, papapá. O Tiririu, rapaz, resolveu perguntar, né, curioso, se aquele pessoal vendia aqueles caminhões, né? Rapidamente apareceu quem vende os caminhões, natural, né? Mesmo que não fosse dono. Aí, rapaz, os caras levaram ele, rapaz, no fórum do Rio de Janeiro, falou que o escritório da empresa era no fórum, para dar mais credibilidade, natural, né? Imagina uma empresa em que o escritório dela no fórum, onde já se viu isso, né? Mas o Tiririu foi lá, né? Chegou lá no fórum, tá lá, né, os cartazes da empresa, aquele negócio todo, né, parará. Quanto que é um caminhão desse? 10 mil reais. 10 mil cruzeiros, né? Aquele dinheiro, né? O caminhão vale uns 100, o Tiririu falou, nossa senhora, 10.100, preço de banana, como diz o ditado, né? Olha, mas acontece que isso aqui é o espólio da empresa, aquele negócio todo, né? As dívidas, ficou para pagar as dívidas, por estar no fora, né? Segundo o golpista, né? Aí o Tiririu, pô, nossa, 10 mil reais, é barato demais. Mas como o Tiririu, na verdade, ele tinha essa pose toda de rico, ele não tinha monetariamente, economicamente, ele era pobre, né? Vamos dizer assim, né? Existia aqui 20, 30 pessoas já ricos. Ele era apenas uma pessoa que gostava de gastar bem o dinheiro, né? Andava de Landau, depois, enquanto pobre ia andar de fusquinha, rico ia andar de fusquinha, ia andar de Landau. Aí ligou para o Osmar Gomes, né? Osmar, na época, aqui também as pessoas mais antigas vão lembrar disso. O Osmar era um cara tido na época como milionário. O cara tinha 3 Mercedes e uma Scania para buscar trem para ele, só pro armazém dele. Hoje o Jacaré que vende igual água, não tem 2, 3 caminhões e uma Scania só para puxar para ele. Você tem ideia? Para puxar que eu falo, te trazer da onde como se fosse uma transportadora de si mesmo, né? Você tem ideia? Tanto que era o movimento do Osmar. Então ele ligou para o Osmar, né? Osmar, aqui ó, estão vendendo aqui umas Mercedes novinhas por 10 mil cruzeiros, né? O Osmar foi, é menos, vale, pô. Imagina, o preço era realmente 10% que valia, né? Mais ou menos, né? Uma nova, né? Aí o Osmar se interessou, né? Pode, se for desse jeito, umas 2 eu fico, né? E o Osmar ainda teve a cachimônia de ligar pro nosso querido Olavo, né? Lembra dos 3 do carro? Então, bom, essa história aí, eu estou contando aqui, os personagens dizem que é 100% verdade, se não for, você pode me contestar aí mais tarde. Ligou pro Olavo, Olavo, negócio é o seguinte, o Tiririu ligou aqui e tal, que estão vendendo as Mercedes lá, 10 mil cruzeiros, você se interessa? É lógico que o Olavo ia se interessar, natural, né? Olha, você fala que eu tirei para trazer uma para mim também, né? Compra 3 lá que nós vamos lá buscar, né? 2 uma mão pro Olavo. Ô Tiririu, você reserva 3 aí. Nós já estamos saindo para ir lá levar o dinheiro, certo? O tio falou, não esquenta a cabeça não, o Gumercindo era milionário, né? Fácil, né? Ele falou, não, eu pego o dinheiro pro Gumercindo aqui e vocês depois retornam aqui, né, e paga ele. Falei, tá beleza. Ele foi lá no Gumercindo,
e falou com o Gumercino: o negócio é o seguinte, o Armar vai vir comprar tua, rolava uma e tal, né? Você me arrumar aí, né? 30 mil, né? É isso? 10 mil cada um, 30 mil. O Gumercino, isso pra ele era, né? Vamos pôr assim, era muito pouco. O Gumercino prestou a grana, né? E o Tiririu só foi lá comprar as famosas Mercedes. Chegou lá, eles danaram bater documento, né? A máquina de escrever. Ali, bate documento aqui, bate documento ali. Na hora que deu assim umas 10 para as 4, 15 para as 4, vamos fechar mais 4, o cara falou com o Tiririu: ó, seguinte, aqui a nossa parte está pronta, entendeu? Agora, isso é um trem muito sério, então isso tem que ser pago hoje. Para tudo ficar legal, os papéis valendo, tem que ser paga imediatamente. Não, estou aqui com a malona de dinheiro. Então, vamos lá no banco, certo? Atravessaram aquela monte de avenida, Tiririu mancando, tinha problema na perna. A hora que eles falaram com ele: olha, não vai dar tempo não. Ó, nós vamos na frente, tá entendendo? E o senhor depois chega, pegou a malinha de dinheiro, entregou para os caras, brucutu, atravessaram a rua do Tiririu. São várias, né? Pistas. Lá vai o Tiririu, mancando. Chegou lá no banco. Olhou para lá e para cá, não viu os caras, né? Uai, cheguei perto, que é isso? Aí ele foi lá no gerente, né? Pô, teve uns caras aqui, ali da empresa, fulano de tal, aqui. Não, teve não. Ué, precisa? Ou não, olhou o banco inteiro, não viu os caras. Uai, será que eles esqueceram alguma coisa, voltaram lá de novo no escritório? Ele saiu de novo, mancando, tem, lá vai, atravessou a avenida de novo, voltou lá no fórum. Chegou lá no fórum, meu filho, ele chegou na salinha, a salinha estava trancada, a tal salinha, que era o escritório, né? Dos espólios das empresas. Ah, menino, eu te ligo, uai. Aí ele começou a caçar a gente e perguntar, né? Aí teve um cara lá que era, vamos dizer, quase que fosse o administrador geral, né? Ele contou a história, o cara falou: olha, eu acho que o senhor está enganado, aqui dentro do fórum não existe escritório. Não, porque a empresa faliu, para né? Onde é a sala? Ele foi lá e levou o cara, né? Aqui tá fechado. Ela falou: ah, essa sala aí é do desembargador fulano de tal, lá, falou lá, né? E ele está de férias. Não, você é doido, essa sala aqui? Tudo bem, tomou no chave, cara. Tem a chave de tudo. Tomou na chave, abriu a sala. Nada, não tinha uma propaganda mais daquela empresa, não tinha nada. Os caras já tinham arrancado tudo e dado na canela. Ah, menino, cadê? Perdeu mesmo. Os homens, pô, rapaz, eu não estou dentro da coisa, não existe isso aqui, essa sala fica fechada. Eu, né, por minha conta, acredito que os caras tinham esse conhecimento que essa sala ficava fechada durante um período e tal, e arrumaram um jeito de arrumar a chave com alguém, aí fizeram esse golpe bem montado. E o Tiririu, o que ele fez? Ligou para a galera e falou: ô, Omar, ó, o Omar já estava, rapaz, se preparando para, né, vir para lá para pagar o homem. Omar, ó, fomos roubados, hein? Roubados como tipo? Olha, cheguei aqui, rapaz, os homens, contou a história. Omar, nós fomos roubados? Eu não assinei nada, não, rapaz, não tem nada a ver com isso, não, rapaz. Aqui eu estava indo para lá. Eu? Não assinei nada, não tem nada a ver com isso não. Final dessa história, né? Tiririu, a única coisa que ele tinha, uma casa de morada. Mais nada, os bens que ele tinha, né? Que até hoje pertence à família. O que eles fizeram? O Tiririu não ia pagar. O Armando não ia pagar um trem que ele não assinou nada, não comprou nada nem olhava. O coitado do Gumercino morreu na parada, né? Ó, ficou sem receber e acabou. Isso aí pra você ter ideia do nosso grande personagem Tiririu. Eu queria, primeiro, agradecer aqui e pedir à família que, né, se não importar da gente contar essas histórias do Tiririu, não é ofensivo, até pelo contrário, né? Mostra um personagem folclórico da nossa cidade, para todos que conhecem, sabem que eu estou falando a verdade. E, para terminar, encerrar com chave de ouro, eu gostaria de contar uma história de um personagem também fantástico da nossa cidade, para fechar, que é, ele foi dono, durante muitos anos, de uma famosa mineradora de Espera Feliz. E todos que têm uma certa idade sabem disso, que aqui em Espera Feliz teve vários períodos, né, de mica,
caulim, leite e hoje café, né? Nós passamos por várias etapas. Então, teve um período de Espera Feliz que caulim era o grande auge da nossa cidade. Nós tínhamos 4 empresas de caulim aqui, uma famosa que é a Crabim, e outras tinham vários nomes que eu não vou lembrar agora. Uma delas chamava Mineradora, que é essa aí, que era do famoso personagem Dr. Alexandre, que na verdade o Dr. Alexandre é estrangeiro e veio para o Rio de Janeiro. Como ele chegou a Espera Feliz, ele era engenheiro dessa área de mineração, eu não sei, né, isso aí os mais antigos sabem, e ele abriu essa empresa de caulim Espera Feliz. Mas o personagem era uma figura daquela arrumada. Pagar quase nunca, né? O cara tinha cobra no bolso, né? Como diz os antigos, né? Então, o homem aprontava a mil. E várias aprontações dele, essa eu vou contar, ele deixava os fornecedores, né? Tem um fornecedor de caulim. O que é o fornecedor de caulim? A propriedade do cara dá caulim, você compra do cara. A Crabim ou todas essas empresas não tinha área própria, eles usam a área de particular, né? Então é assim, é por caminhão, né? Então os caminhões por dia, né? X cada caminhão, e vai assim. E o doutor Alexandre achava que tinha que acumular, né? 6 meses, vai, né? Naquela época que tinha uma infração, você imagina o caboclo ficar doido, né? Você ficar anos sem receber caulim. Aí, rapaz, tem um cara aqui da Pedra Negra que já estava bem bravo com o doutor Alexandre. Um belo dia, ele resolveu perder a linha mesmo de vez, né? Não, o cara não aguenta, pô, você vai ficar anos sem receber. Aí o que ele fez? Ele falou com a mulher dele assim, saiu de casa e falou, ó, vou para a rua, o doutor Alexandre vinha aqui, ele tinha um responsável pela mineradora, que é o nosso famoso também, né? Vários que tomavam conta lá, entre eles, até um é parente da mulher do nosso prefeito atual, né? Então, ele preparou, falou com a mulher dele, olha, eu vou lá na rua receber o doutor Alexandre. Porque o doutor Alexandre, de quando em quando, ele vinha em Espera Feliz, né? Ele ficou sabendo que ele estava aí. Ele falou, ó, e tem uma coisa, se eu demorar, falou com a mulher dele, vai acontecer 2 coisas. Eu estou preso, você entendeu? Ou ele me matou. Porque eu não volto sem receber o doutor Alexandre. Eu mato ele me mata, mas voltar sem receber, falou com a mulher dele, não volto de jeito nenhum. Tá com 38 na cintura e veio embora. Chegou aqui no hotel, que só tinha um, né? Que o Hotel Montanhês, o doutor Alexandre estava natural hospedado lá, né? Ele perguntou pro rapazinho da recepção, bravo, né? Já nervoso, né? Qual que é o quarto do doutor Alexandre? Ficou bravo, né, com o rapazinho. O rapazinho falou lá, não vou ser o número correto, né? 30 e tal, 20 e tal, né? O homem subiu, mas subiu com a bala, né? Chegou lá, rapaz, ele deu um coice na porta e já arrebentou a porta com um coice só. Pum! O doutor estava sentado, desculpe, na cama, ele estava sentado, ele levou o revólver na cabeça dele e falou, ó, eu não vim aqui para conversar com o senhor, eu não quero papo, não quero que o senhor me responde nada, eu vim aqui receber. Ou o senhor me paga, ou eu vou matar o senhor agora, falou com ele, não tem papo. O doutor Alexandre, com a presença de espírito fantástica, né, que nego acha que essa história é mentira, não é. O doutor Alexandre fantasticamente virou para o cara e falou assim com ele, você sabe o que eu estava fazendo aqui sentado nessa cama? Eu estou aqui pensando em suicidar, rapaz. Mas eu sou tão covarde que eu não consegui me matar. Então você vai fazer um favor para mim me matar, senhor? Falou, não, e outra coisa, vamos fazer um negócio? Não mata com a sua arma, não. Porque você vai dar problema para você. Você é um homem rico, você tem fazenda, tem filho, tem tudo. Eu não, rapaz, eu estou desgraçado. Mata com a minha. Pegou a arma dele, entregou para o cara. Falou, mata com a minha e fala que eu suicidei. Você está me prestando um grande favor, entendeu? Bateu mais uma meia hora de papinho, o cara emprestou um dinheiro para ele. Fantástico, não é não? E nego acha que é verdade essa história. Doutor Alexandre, não tem. É fantástico. Aí, pessoal, falou, hein? Tchau. Muito obrigado aí. Eu queria agradecer a GRTV, o Fumacinha e todo mundo aí que ouviu essas histórias aí desses grandes personagens da nossa cidade. Meu muito obrigado. Tchau, gente. Fui. Fica aí com o Fumacinha. Beleza, Fumacinha? Gostei demais das suas histórias aqui, sem brincadeira, algumas até parecem que é mentira de tão fantástico que é. Muito obrigado pela sua participação. Aí até uma próxima, quem sabe, se assim Deus permitir, vamos chamá-lo novamente, hein? E para vocês, galera, meu muito obrigado, fique com Deus, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do programa. Tchau! Aí, pessoal, fui! Tchau!
Falou!